William Gomes renova contrato com o São Paulo. Confira os detalhes. Jovem atacante foi um dos principais destaques do tricolor paulista na última rodada da competição nacional. Novo contrato na equipe. O último jogo do São Paulo aconteceu no domingo 25, no Morumbis, quando venceu o Vitória pelo placar de 2-1. Um dos principais destaques da noite foi William Gomes, titular pela primeira vez no tricolor paulista. Nas últimas semanas, a diretoria do tricolor paulista trabalhou para chegar a um acordo envolvendo a renovação contratual de William Gomes. Dessa maneira, na segunda-feira 26, o novo vínculo foi confirmado. William Gomes assinou um novo contrato com o São Paulo. Assim, o novo vínculo vai até dezembro de 2028. Anteriormente, o acordo com o tricolor paulista era válido até junho de 2026. Mais oportunidades com Zubeldia. No profissional do São Paulo, William Gomes disputou 9 jogos e marcou um gol. A princípio, com Zubeldia no comando, o jovem atacante de Cotia deve receber mais oportunidades, principalmente após a lesão de Ferreirinha. Outro fato que beneficia o jovem são as mudanças de escalações que Zubeldia vem fazendo no tricolor paulista. Contra o Vitória, confronto que contou com cobertura do Bolavip São Paulo, o treinador começou a partida com um time misto. Com mais um resultado positivo no Brasileirão Série A 2024, a equipe está na 5ª colocação, com 41 pontos somados e ultrapassou o Bahia. Atualmente a diferença para o G4 é de 3 pontos. Notícias do São Paulo. Em relação ao mercado da bola do São Paulo, a diretoria continua na busca por um lateral esquerdo. Mário Rui, fora dos planos do Napoli, é o nome da vez. Todavia, negociações com o defensor até o momento não avançaram. O tricolor paulista ainda possui alguns dias com o mercado de transferências aberto. No atual elenco de Zubeldia, Wellington e Patrick são as opções. Por outro lado, Michel Araújo mostrou um desempenho positivo na posição contra o Vitória. Alejandro Baldi, presidente do Nacional, agradece a ajuda de jogadores do São Paulo para Esquierdo. Gratificante. O tricolor paulista está fazendo toda uma mobilização para ajudar o zagueiro do Nacional, que sofreu uma arritmia cardíaca. Notícias do São Paulo e ajuda de Caleri. Jonathan Caleri, atacante do São Paulo, se ofereceu para pagar todas as despesas do Hospital Albert Einstein. Inclusive, o jogador ofereceu o seu cartão de crédito para Fernando Brusco, dirigente do Nacional, para que não faltasse nada a Juan Esquierdo. O tricolor paulista está fazendo toda uma mobilização para ajudar o zagueiro do Nacional, que sofreu uma arritmia cardíaca e também uma parada cardíaca. O presidente do clube uruguaio, Alejandro Baldi, elogiou a conduta tricolor. Em entrevista ao programa Minuto 1, da Rádio Carve Deportiva, o dirigente uruguaio afirmou que os atletas são paulinos parecem fazer parte do plantel do Nacional e deu detalhes sobre outras ajudas. Presidente do Nacional Uru sobre Esquierdo. O que os jogadores do São Paulo fizeram é gratificante. Desde o primeiro momento estão às ordens. Ontem quiseram ir ao hospital depois da partida. Estamos agradecidos com eles. Parecem parte do nosso elenco, iniciou o Cartola. Treinadores, jogadores de outras equipes se comunicaram comigo e com Eguren, ex-Palmeiras e atual diretor do clube, jogadores uruguaios e do São Paulo, não somente dirigentes do clube, concluiu. O time do São Paulo entrou no gramado do Morumbis neste domingo, antes do jogo diante do Vitória no Morumbis, com uma camisa azul em solidariedade a Juan Esquierdo, o jogador do Nacional Uru que segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein. Todos os jogadores da equipe tricolor subiram a campo com uma camisa escrito, Fuerza Esquierdo. Na tradução ao português, Força Esquierdo. Michel Araújo saiu chorando com as notícias da piora do atleta. O zagueiro Juan Esquierdo, do Nacional do Uruguai, teve uma piora em seu quadro de saúde, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, neste domingo 25, horas antes de São Paulo x Vitória. Internado desde o dia 22 de agosto, às 20h55, o paciente Juan Manuel Esquierdo foi submetido a novos exames neste domingo, 25. A avaliação mostrou uma progressão do comprometimento cerebral e um aumento da pressão intracraniana. Juan segue em cuidados neurológicos intensivos, dependente de ventilação mecânica, diz a nota. Esquierdo internado em estado grave, faz Caleri se oferecer a pagar despesas no Hospital Alberto Einstein. Atacante tomou a frente do problema e comunicou ao Nacional Uru. Situação de Esquierdo abala o tricolor. O São Paulo recebeu o Vitória BA no Morumbis no último domingo 25, e venceu por 2 a primeira partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão Série A. Resultado importante,
pois deixou o tricolor na cola do Z4. A partida marcou o reencontro da torcida são paulina com o ex-técnico do Clube da Fé, Thiago Carpini, que não se intimidou ao analisar o desempenho do São Paulo. Vale destacar que foi a primeira partida no Morumbis após o problema do jogador Juan Esquierdo, do Nacional Uru, que passou mal na partida válida pela Libertadores e está internado em estado grave no Hospital Alberto Einstein. Nas últimas horas, o estado do atleta piorou com comprometimento cerebral. O caso impactou o elenco do tricolor, que homenageou o jogador do Nacional antes da partida contra o Vitória BA, entrando com uma camiseta desejando força ao atleta. Caleri entra em cena. Durante a entrevista coletiva de pós-jogo, o técnico Luiz Ubeldia revelou que muitos atletas ficaram abalados, como é o caso de Michel Araújo. Caleri foi um dos que mais demonstraram abatimento com o caso, na zona mista da partida contra o Nacional Uru, na quinta-feira 22. O argentino até interrompeu uma entrevista para se recompor, pois quando ficou sabendo da gravidade do problema, ficou consternado. Ofereceu o cartão de crédito. O atacante do tricolor não parou apenas na preocupação e tomou uma atitude louvável para poder ajudar diante da situação. A informação é do jornalista Juan Pablo Romero, do portal Carve Deportiva de Montevidéu. De acordo com Romero, Caleri se ofereceu para pagar todas as despesas do Hospital Albert Einstein. Entretanto, além de se voluntariar para custear a internação, o atacante ainda ofereceu o seu cartão de crédito para Fernando Brusco, dirigente do Nacional, para que não faltasse nada a Juan Esquierdo. Esquierdo do Nacional tem pior em estado de saúde, informa novo boletim médico, comprometimento cerebral. O zagueiro sofreu uma arritmia cardíaca durante o confronto contra o São Paulo, pela Copa Libertadores. A situação do jogador. Na última quinta-feira 22, o zagueiro Juan Esquierdo desmaiou em campo no confronto do Nacional diante do São Paulo. O jogador precisou deixar a partida de ambulância. Desde então, ele está internado no Hospital Albert Einstein. O uruguaio sofreu uma arritmia cardíaca, em um dos graus mais preocupantes que existe. Ele segue sedado. O presidente do Nacional descartou a possibilidade do atleta ter sofrido um infarto. No novo boletim médico emitido no domingo 25, foi revelado uma piora no quadro de saúde. O estado de saúde do zagueiro. Poucas horas após a esposa do jogador pedir orações, os responsáveis pelos cuidados com o zagueiro emitirão uma nota de atualização do estado de saúde de Juan Esquierdo. Segundo a equipe de médicos, o uruguaio, que está sendo avaliado minuto a minuto, passou por novos exames, mas a situação não é tão positiva. Ele apresentou uma piora em relação ao comprometimento cerebral. A avaliação mostrou uma progressão do comprometimento cerebral e um aumento da pressão intracraniana. Juan segue em cuidados neurológicos intensivos, dependente de ventilação mecânica, informou a nota. São Paulo fez homenagem. No domingo, o São Paulo entrou em campo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. No Morumbis, onde Esquierdo desmaiou, a equipe tricolor fez uma homenagem ao zagueiro. Os jogadores entraram em campo com camisetas que tinham mensagem de força ao jogador. Michel Araújo, que chegou a visitar o hospital, saiu bastante preocupado do confronto. Júlio Casares tem interesse e São Paulo abre negociação com o segundo volante argentino. Tricolor corre contra o tempo para confirmar mais uma contratação até o fechamento da janela de transferências. Novo alvo para o meio-campo. No domingo 25, com time misto, o São Paulo venceu o Vitória por 2-1, no Morumbis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor vem priorizando as Copas, mas segue bem colocado na Série A. No Brasileirão, o time de Luiz Ubeldia aparece em quinto lugar, com 41 pontos. Agora a equipe São Paulina foca no confronto contra o Atlético Mineiro na quarta-feira 28, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, notícias do SPFC dão conta de que o volante Thiago Mendes não deve mais ser contratado pelo clube paulista e o presidente Júlio Casares já tem novos alvos no mercado da bola. De acordo com o repórter Alexander Vieira do Bolavip Brasil, o São Paulo negocia com um volante brasileiro e outro estrangeiro. O nome revelado é Santiago Colombato, que pertence ao León, do México. Negócio em estágio inicial. A negociação, porém, é complexa. O volante argentino tem 27 anos e está emprestado ao Real Oviedo, da Espanha, até junho de 2025 e o tricolor precisa conseguir a liberação junto ao time espanhol. Além disso, o presidente Júlio Casares teria que se acertar com o León para contratar o jogador. A ideia do São Paulo é assinar com Santiago Colombato por empréstimo de uma temporada, de acordo com Alexander.
O meio-campista argentino tem preferência em atuar como segundo volante e o contrato com o León vai até junho de 2027. A janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro e Júlio Casares corre para fechar o elenco. SPFC tem dificuldade por lateral. Vale lembrar que o técnico Luiz Zubeldia teve baixas importantes por lesões no meio-campo, como os volantes Pablo Maia e Alisson. O tricolor fechou com Marcos Antônio, mas deseja mais um nome para o setor. Outro alvo da diretoria é a lateral esquerda. Alex Sandro acabou fechando com o Flamengo e o defensor português Mário Rui interessa, mas o Napoli vem dificultando nos bastidores a liberação, como noticiou a página Bolavip São Paulo.